Contribuições da psicologia analítica para a educação. Tá certo? Minha apresentação bem rápida. Programa de pós-graduação em psicologia, Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. Tá? Então, os tópicos que a gente vai desenvolver é fundamentos da psicologia analítica, a ideia do desenvolvimento da personalidade, porque, veja, a gente tem que classificar como é que eu posso dizer? No campo da psicologia, a gente hoje em dia trabalharia com dois grandes campos, tá certo? Ou três, talvez. As psicodinâmicas, as cognitivas e algumas ligadas às neurociências ou à questão social. O campo da psicodinâmica, muitas vezes, é aquele ligado que envolve a noção de personalidade e, muitas vezes, a ideia do inconsciente. Tá? E esse campo trabalha muito com uma ideia de pesquisa qualitativa, significado, hermenêutica, interpretação, porque ele trabalha com a ideia do consciente e do inconsciente, e de uma dinâmica. Se não é exatamente inconsciente, é alguma coisa que ultrapassa a ideia da consciência do ego, tá certo? Então, vocês vão ver algumas psicologias centradas nessa ideia da cognição do ego, na afetividade mais centrada numa ideia de uma consciência, e algumas outras no campo da psicologia centradas com alguma coisa que ultrapassa essa consciência, esse ego, e aí as pessoas vão colocar diversos elementos do que seja inconsciente, tá certo? Numa matriz freudiana, numa matriz do Lacan, numa matriz junguiana e outras matrizes. Mesmo a Gestalt, por exemplo, e a do Rogers, que é humanista, ela trabalha com uma ideia que ultrapassa, trabalha com a ideia de organismo, é alguma coisa que ultrapassa a noção de consciente. Tá? Para isso é fundamental, daí acaba caindo essa ideia de personalidade, uma ideia de estrutura e desenvolvimento de personalidade, tá? E daí a psicologia analítica é o processo de aprendizagem. Então, quando essa psicodinâmica ela vai para a educação, ela tende a não focar nos processos da educação como a gente tem muito forte hoje, que é uma educação centrada na cognição e na aprendizagem de conteúdos. Ela vai centrar muito na construção da personalidade como um todo e no sentido que isso dá para o sujeito, tá certo? Então, impacta que esse processo de aprendizagem aqui, a gente colocaria psicologia analítica e a educação vista como um processo mais amplo de desenvolvimento da personalidade, tá certo? E daí vai trabalhar muito a ideia das relações e do sentido que a educação traz, ou a aprendizagem traz para o sujeito. Tá? Óbvio que isso aí modifica um pouco. Então, em termos de fundamentos da psicologia analítica, eu estou trabalhando com alguns textos básicos que eles dão uns contrastes, tá certo? Para, se vocês quiserem avançar, vocês podem ter uma ideia mais clara. Então, o primeiro texto básico que eu vou utilizar é um texto curto, acho que é uma carta, ou um artigo pequeno que o Jung fez quando se parou do Freud, que está aqui, ó, Freud e Jung Contrastes. Tá? Então, a primeira consideração inicial é como o Jung vê a ideia da psicologia ou da teoria psicológica. Toda a ideia para ele, toda a teoria que a gente faz é sempre uma confissão pessoal. Então, ele parte sempre a ideia do indivíduo, da experiência que ele possui em relação ao mundo. Nesse sentido, para ele, em termos epistemológicos, não há uma ideia de uma neutralidade, de uma objetividade na ciência, como se fosse algo que você consiga sair do mundo e ver o que há. Tá certo? Sempre vai existir uma realidade psíquica, porque a gente sempre vai construir a realidade a partir desse olhar que a gente possui sobre ela, de uma imagem que a gente constrói dentro da gente, de certa forma. Tá certo? Então, essa verdade, entre aspas, é sempre uma verdade para um sujeito. Tá? Ou é uma realidade psíquica que se constrói. É um pouco mais complicado e complexo que isso, mas é para vocês terem uma ideia. E na visão dele, como a realidade, ou o mundo que está aí fora é muito mais complexo do que a gente consegue representar ele, que a representação é uma espécie da consciência, né? Não da psique como um todo, que seria consciente e inconsciente, o inconsciente seria muito maior que a consciência egóica, ele vai dizer que toda a verdade, então, reflete uma certa parcela da experiência psíquica, ou seja, da experiência que a gente tem em relação ao mundo que ela é psíquica. Tá certo? Nesse sentido, as teorias psicológicas refletem, entre aspas, parcelas da verdade, mas não todas elas. E essas verdades que a gente possui, tanto da psicologia quanto do mundo, elas são parcialmente subjetivas, porque impactam na nossa visão sobre o mundo, e parcialmente objetivas, que a realidade se coloca. Por exemplo, não dá para negar da pandemia, do computador, etc. Mas o significado e como a gente vai articular isso na nossa vida, ou nas nossas crenças, nas nossas expectativas, elas são subjetivas, tá certo? Então, a partir disso, ele vai
colocar os três princípios pelos quais ele vai diferenciar a psicologia analítica, particularmente da psicanálise ou de outras psicologias. A ideia da hermenêutica, ou seja, da interpretação, do finalismo e do instinto religioso ou luminoso. Tá? Então, vamos avançar em cada um desses detalhes. A hermenêutica vem de Hermes, tá certo? Que é a interpretação. A hermenêutica vem a ideia de que todo texto que possui, para você quiser verificar um sujeito, você tem que interpretar ele. Por isso, a ideia de que não há fatos objetivos, mas há vivências, uma construção de uma realidade psíquica, ou seja, tudo que a pessoa vive, ela tem um sentido que vai ser adquirido pelo sujeito, que é exatamente isso daqui. É um sentido ou um significado, tá certo? Que vai emergir dessa relação. Tá? Como a gente tem uma ideia na psicologia analítica que o inconsciente, que a psique como um todo, ela é maior do que simplesmente a consciência e a consciência egóica, a gente vai dizer que esse significado emerge da psique como um todo, tanto do inconsciente quanto do inconsciente, tá certo? Então, é um significado, muitas vezes, que se coloca. Por isso que ele coloca aqui. Ele emerge da dinâmica da psique entre o consciente, o inconsciente, a consciência egóica e o mundo, tá certo? A gente não consegue definir claramente, a gente tem que trabalhar com ele para ter uma espécie de intuição, um insight, uma percepção. Por isso, essa ideia é necessário interpretar. Toda hermenêutica é uma interpretação, pois o sentido ultrapassa e atravessa o ego, porque nessa relação, então, o sentido emerge desse diálogo que se coloca. Tá? Por isso a ideia do diálogo com sonhos, com o mundo, da terapia. Então, a hermenêutica é sempre, para o Jung, todos os fatos, então, estão colocados nesse sentido que ultrapassa. E esse sentido está diretamente ligado a uma determinada finalidade. Porque aí, vejam, gente, a ideia de interpretar a psique, para Jung, é sempre a ideia do sentido. Também para a fenomenologia. Tá? Então, é um finalismo. É como se a dinâmica da personalidade ela tivesse um sentido para o qual aponta. A gente tem os nossos sentidos, nossas finalidades, que são conscientes, por exemplo. Por que a gente está aqui fazendo essa palestra, ou vocês estão assistindo isso? Vocês querem se formar em psicologia. Por que se formar em psicologia? Porque é uma realização, porque eu vou poder desenvolver uma ação no mundo, sabe? Uma série de elementos. Tá? Só que, para Jung, além dessa visão consciente, a gente se articula com essa ideia do inconsciente. Tá? E na ideia do inconsciente, para Jung, ela não é um inconsciente que nem da psicanálise, tá certo? Que envolve da repressão. Ela é simplesmente algo, que nem está colocando aqui, como uma natureza. É algo próprio do ser humano que simplesmente está indo no sentido de um devir, tá certo? Por isso que ele coloca uma força criativa de geratividade. Tá? Então, vai gerando sonhos, fantasias, imagens, desejos, afetos, e vai criando os novos modos de sentido. Então, a gente vai ter que interpretar os sentidos, as falas, os comportamentos, os desejos do sujeito, sempre em relação a algo para qual ele está tentando caminhar que muitas vezes não consegue, que é o que a gente chamaria de processo de individuação. E esse processo, esse mundo, esse troço, esse movimento adiante, impulsiona e leva adiante o sujeito, quer ele queira ou não. E muitas vezes as neuroses ou as tensões do indivíduo são exatamente a esse movimento de avançar do indivíduo e o indivíduo ficar parado dentro de um determinado momento de não querer, digamos, se desenvolver ou desenvolver personalidade, alguma coisa assim. Certo? Então, a ideia da psique, ela vai diferenciar pela ideia de uma hermenêutica, que os fatos devem ser interpretados a partir da realidade do sujeito, que esse movimento da psique leva a algum sentido, tá certo? E esse sentido, essa finalidade pelo qual a gente coloca, é exatamente aqui. Quer o ego aceite ou não, vai dar sempre esse projetar-se adiante, tá certo? E, obviamente, esse projetar-se adiante, ele tem alguns pontos, de certa forma, de atração. Tá? E esses pontos de atração estão ligados a determinadas condensações de energia psíquica, que são determinados modelos internos. Tá? Que a gente coloca que esses pontos daí,
eles têm essa característica que a gente chamaria luminosa, que está muito ligado ao instinto religioso, como algo que ultrapassa a capacidade de energia do ego ou de compreensão. Tá? Vejam, o inconsciente para Jung é muito maior do que a consciência. Então, esse que está além é uma coisa que vem do inconsciente e traz para o sujeito essa dimensão do incognoscível e do mistério, tá certo? Que é essa dimensão ligada à religião e ao luminoso. E por isso que eu coloquei aqui, ó, elevada carga afetiva. Entende? Então, a gente tem ali uma elevada carga afetiva nessa dimensão. Então, isso é característica da experiência, vivência do ego, com o que a gente está chamando com esses centros de energia que ultrapassam o ego, que são as imagens arquetípicas. E isso, gente, ultrapassa a capacidade de compreensão, de entendimento do ego, inclusive as próprias categorias. Então, a gente está sempre caminhando adiante nesse sentido. Tá? Determinados objetos externos ou determinadas coisas assumem essa categoria luminosa. Pode ser o amor romântico, pode ser o casamento, pode ser a igreja, pode ser uma viagem, pode ser a Índia, pode ser a própria psicologia. E, de alguma forma, elas levam, como pontos de elevada carga afetiva, eles levam o sujeito nessa direção e nesse movimento. E, obviamente, o que a gente tem que fazer? A gente já tem que pensar... a gente tem que pensar na interpretação, deixa eu voltar num aqui, na interpretação desse movimento da psique em direção a um sentido ou uma meta que está muito ligada com esse caráter luminoso. Tá? E óbvio, né, gente? Então, a interpretação da psique a partir desses três elementos vão caracterizar uma determinada construção e determinado desenvolvimento da estrutura da personalidade. Né? Aqui, então, a gente tem como texto básico que eu utilizei, para vocês terem uma ideia, da Anísio da Silveira, Jung, Vida e Obra. Acho que se vocês procurarem na internet até acham em PDF. A analogia que a gente sempre faz da estrutura da psique é essa analogia com o iceberg. A ponta de cima, que é a menor parte, que está congelada, fixada, seria a consciência egóica. E a outra parte seria o congelado iceberg, né? Baixo seria inconsciente. Só que a gente tem que pensar sempre que a matéria de que é formada o inconsciente, o gelo aqui e a própria água e o próprio sujeito que está aqui, né, o ego, é o mesmo, tá certo? Só que são condições parciais. É como se a gente dissesse inconsciente é a consciência, essa parte aqui, o inconsciente pessoal, e essa onde o gelo se dissolve na água, esse inconsciente que a gente partilha com o mundo e com os outros. É a famosa ideia do inconsciente coletivo. Tá? E a forma do inconsciente se manifestar, dos processos inconscientes ocorrerem, é sempre na forma que ele chama, é um pensamento afetivo, tá certo? Que é por analogia e por imagens. A consciência aqui, a característica básica da consciência, a gente já ser uma consciência que ela consegue, que nem aqui, ó, ela delimita o campo dela, tá certo? Ela é estável ao longo do tempo, do espaço e forma uma identidade. Eu sou eu, que é diferente de quem eu estou vendo aqui na tela, que é a Jennifer, o Gustavo, a Tainara, o Cláudio, entende? Ou seja, a consciência, se a gente deixar solto do inconsciente, ele circula, todos eles se misturam. Os afetos na consciência egóica, eles fazem uma espécie de condensação, uma espécie de condensação mesmo, de constrição. Então, características da consciência, a gente consegue focar, entende? Então, a gente tem um polo de cada vez que permite uma diferenciação do mundo, do que é interno, do que é externo, de eu, do outro, tá certo? E permite uma estabilidade ao longo do tempo e do espaço. Por isso, essa ideia de uma condensação. Então, enquanto a consciência é específica, direcionada, e ela traz essa separação, o inconsciente, se vocês deixarem aqui, ele tende a misturar, ele tende a fusionar, tá certo? E é quase como se fosse tudo ao mesmo tempo agora e sempre operando, que é a ideia do sonho, de certa forma. Quando a gente ouve o sonho, a gente traduz aquilo que ocorre, muitas vezes de forma dinâmica, e sem sentido e global, num foco da consciência. Porque o sonho, por exemplo, ele é um todo.
A consciência que focava em interpretar a espada que surgiu lá, interpretar a água, mas na realidade a água está toda em contexto, entendeu? Então a gente trabalha com essa analogia. A gente pode dizer, então, saindo, que esse ego, que essas condensações de energia que ocorrem são complexos. Eu adiantei um pouco aqui para falar do ego, para explicar. Mas é como se o inconsciente, além dessa condensação do iceberg egóico, ele tivesse diversos outros icebergs, só que basicamente inconscientes, que seriam o quê, gente? Seriam os complexos. Tá? Aí que tem uma coisa muito clara que a gente tem que pensar. A gente pensa sempre na ideia de que nós é que temos o complexo. Tem um complexo de poder, ele tem um complexo de Salvador, ela tem um complexo de Cinderela. Não é nós que temos os complexos, é o complexo que nos tem. Por quê, gente? Porque o complexo é essa condição de energia afetiva e essa consciência egóica é apenas o complexo de identidade. Tá certo? Então, na realidade, em termos junguianos, da nossa compreensão, a psique toda, ela não é simplesmente a energia solta, é a energia organizada em torno de complexos. E quando um complexo entra entre nós, é que a gente se identificou com ele. Então, de certa forma, ele, sendo do inconsciente, tomou conta da consciência, eu tenho uma carga afetiva maior. Entenderam? Então, se os complexos, de certa forma, que nos têm, da mesma forma, é o complexo de identidade que nos tem, e nos faz pensar num eu separado do mundo, quando na realidade a gente está imerso nesse mundo. Por isso que uma definição do complexo, que de certa forma eu já adiantei, são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de afetividade, ou seja, um núcleo possuidor de intensa carga afetiva. E eles, gente, se estabelecem, como eles não ficam sozinhos, eles estão sempre estabelecendo em relações, tá certo? Então eles se associam com outros elementos afins, cuja coesão em torno do núcleo é mantida pelo afeto comum, que é associações que outros elementos afins, afetos, fantasias, comportamentos, expectativas, tá certo? Então, de certa forma, modelos de relação, tá certo? Então, não sei, por exemplo, a pessoa tem um complexo de autoridade, tá certo? Um complexo de, sei lá, de vítima, entende? Então, alguém faz alguma coisa que lembrou aquela questão de vítima. Então, ela entra automaticamente nesse complexo, ela se associa com determinadas posições. Complexo de autoridade e de poder, entende? Determinadas situações que envolvem autoridade e poder, esse complexo vai estar sendo colocado, tanto envolvido nas relações pessoais, tanto quando envolvido, por exemplo, quando vê o guarda de trânsito, ou na relação, sei lá, na escola, no trabalho, por aí afora. Então, eles se associam, e a gente a todo momento vai pegando essa direção, esse fluxo psíquico pelo qual o complexo dirige a gente, porque ele é um emaranhado, tá certo? Quando a gente diz, por exemplo, o complexo de Cinderela, o que é? É muitas vezes uma mulher que espera um príncipe salvador que vai tirar ela de uma situação muito complicada. Então, tem uma trajetória, entende? Tem uma expectativa de achar um príncipe salvador, entendeu? Tem uma posição onde ele se coloca, tá certo? E óbvio, né, gente? Esse complexo de Cinderela precisa de um príncipe que vai salvar a Cinderela. Então, os complexos se relacionam. Complexo de Cinderela com o complexo de príncipe de Salvador. E aí vai circulando, entenderam? Então, a gente está sempre nesse processo dinâmico. Tá? E aí, gente, esse complexo, então, é o ímã para todo fenômeno psíquico que ocorra ao alcance do seu campo de atração. Então, voltando, né, gente, complexo de Cinderela, se salva, e complexo de Salvador. Se alguém está vinculado nisso, é muito mais fácil você se ligar ao longo do tempo do que não. Entenderam? É como se a gente procurasse isso daí. Tá? Então, você está ligado lá com o complexo Salvador, a qualquer momento. Você quer ser um príncipe para alguma pessoa. O João quer ser um príncipe para a Maria, entende? Ou para quem ele vai se relacionar. Tem a Maria, a Joana e a Manuela. Se a Maria, se a Joana está identificada, sei lá, com outros modelos, mas a Maria que está esperando o Salvador, a tendência do João estabelecer um vínculo com a Maria é muito maior. Tá? Pode ficar uma noite, pode viajar, mas a ideia de uma relação estável, de vínculo afetivo extremamente forte, vai ser entre o João e a Maria, entre alguém que quer salvar e alguém que quer ser salvo. Tá certo? Por isso eles se encaixam. Por isso que ele coloca aqui, ó, verdadeiras unidades físicas capazes de existência autônoma,
que depende das conexões com a totalidade tanto de si quanto do outro que se coloca. Tá? E aí, gente, a gente pode falar como a psique ela é organizada em termos de complexos, tá certo? Em termos de estruturas, de núcleos, o afeto não é largado completamente, a gente chama, toda a introdução a Jung, a gente fala complexos estruturais da psique, que são aquelas figuras internas. Vejam, a gente tem o inconsciente se manifesta de forma metafórica, tá certo? Então, quando a gente fala complexo de Cinderela, a gente cria uma imagem de Cinderela. É como se toda essa efetividade que estava envolvida, né, toda essa afetividade, esses modelos, eles se condensam numa imagem Cinderela, numa personalidade que a gente colocaria como Cinderela. Então, a gente diz que, de certa forma, os complexos têm uma certa autonomia na psique. Eles formam uma espécie de personalidade, tá certo? E essa personalidade, muitas vezes, é mais fácil e aparece para a pessoa como se fosse uma imagem, como se fosse um mito, uma metáfora. Por isso que a gente, em vez de falar complexo de Salvador, a gente fala complexo do herói. Em vez de falar complexo de uma mulher, relacionamento afetivo que espera que o seu parceiro compreenda e faça tudo por ela, alguma coisa assim, a gente diz o quê? O complexo de Cinderela, entendeu? Que carrega e congrega dentro de si esse movimento direto, tá? Então, esse complexo estrutural, ele aparece, são os complexos que a gente pode dizer, de certa forma, que estruturam a psique. O ego, que eu já falei, que é o complexo de identidade, que é a permanência de uma imagem do sujeito ao longo do tempo e do espaço, tá certo? Que permite dizer que eu sou o Carlos quando eu era criança, aquilo que eu fiz, que na adolescência, coisas que mesmo que hoje em dia eu não faça mais, que eu não tenha mais, como, por exemplo, cabelo comprido, permita dizer que eu se coloco, tá certo? A Jennifer perguntando, os complexos estão ligados aos comportamentos, mas não só aos comportamentos, como às expectativas em relação aos comportamentos e aos afetos que eu sinto nessa relação de comportamento. Porque o João, quando acha que a Maria começa a se relacionar e se apaixona com a Maria, ele já espera poder fazer tudo pela Maria, poder salvar a Maria e poder que a Maria considere ele como um príncipe, entende? E a Maria, quando se relaciona com o João, ela ligada ao complexo de Cinderela, já espera que o João salve ela, já espera que o João abra a porta, já espera que o João faça tudo, entenderam? Óbvio que vai ter uma distância entre a expectativa que você espera e a realidade. Tanto a partir do que o sujeito faz, quanto a realidade concreta, né? Entende? Então, aí é lidar com a frustração, mas de certa forma ele modela isso daí. E esses modelos também, de certa forma, são inconscientes. Entende? Que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Tá? Então, a gente tem exatamente isso, essa consciência pessoal egóica que permite eu diferenciar. Tá? Vejam, gente, do nosso ponto de vista, então, já que a gente está falando, quando liga João com Maria e ambos ficam extremamente apaixonados, tem um nível egóico e tem todo o nível inconsciente dos complexos trocando entre si. Tá certo? E levando. Então, toda a relação, ela tem essa ligação consciente e é toda essa ligação inconsciente que se coloca, que impacta exatamente dessa troca afetiva, dessa troca de expectativas, de imagens. E isso implica, tá, num ego. E nesse ego, a gente tem o quê, gente? Próximo do ego, a gente tem a persona, que na realidade é os nossos papéis, nossas máscaras que a gente faz de relacionamento com os outros socialmente e também o papel social que a gente se coloca, tá certo? Aqui coloquei ela parcialmente consciente e inconsciente. O que são essas máscaras? Gente, são os nossos papéis que a gente se coloca. Só que, vejam, o ser humano é um ser social. Então, desde o início, a gente vive em sociedade com a família. Então, as pessoas começam lá desde a família. Tá? Persona do filho pródigo, da ovelha negra da família, do filho querido, e por aí afora, do inteligente. Só que, muitas vezes, alguns, quando a gente desenvolve mais ao longo da vida, né, mais depois do desenvolvimento, que nem vocês estão estudando psicologia. Então, a gente tem uma máscara de estudante de psicologia, ela é mais consciente, porque é um papel de psicologia, tá certo? Porque
mas esse a gente está consciente, mas aquele lá da infância que a gente desenvolveu, ele está inconsciente. Então, a gente simplesmente vai trabalhando com papéis ou personas que são parcialmente conscientes e inconscientes. Persona é ruim? Não. É necessário para trabalhar em sociedade. Por exemplo, a gente tem uma relação aqui, que é uma relação de persona, que são papéis sociais que se colocam. Eu, o papel social de professor, a professora de vocês, a Michelle, no papel de professora, e vocês no papel de alunos ou de acadêmicos. Entende? Eu não posso querer analisar, por exemplo, a Jennifer ou o Gustavo como se fosse um papel clínico, mexer um pouco, entende? Ah, você saiu, mexeu com o cabelo, você colocou o sentido disso, entendeu? Porque ultrapassa o papel. Então, veja, esse complexo, ele já direciona mais ou menos o que você coloca. Quando vai ter um professor novo, quando vai ter uma situação social nova, muitas vezes, depois de um tempo passar, você já diminui a ansiedade, porque a incerteza já diminuiu. Você já sabe como se comportar e o que você espera do outro. Já entrou no papel social. Entenderam? Então, ele mobiliza, ele facilita esse processo. Tá? É óbvio que você não pode reduzir a pessoa às personas. Tá? Mas, do ponto de vista psicodinâmico, a gente está sempre trabalhando com diversas pessoas ao longo da vida. Se eu sair da porta daqui e falar com a minha esposa, eu vou assumir um outro papel social. Eu não posso querer dar aula para ela que não vai funcionar, né? Entendeu? Ela vai me tirar do meu papel, lamentavelmente, mas tudo bem. Entende? Então, essas pessoas, elas se colocam. Por isso que a gente coloca parcialmente consciente, parcialmente inconsciente. Por que inconsciente? Porque muitas vezes essas pessoas, elas trazem uma satisfação para a gente, um ganho muito secundário. Então, falar do papel de professor. Eu falo, vocês estão ouvindo e prestam atenção. Entende? Se eu saio daqui e vou num outro papel, eu posso querer dar aula, posso querer atenção e posso assumir esse papel. Então, muitas vezes, inconscientemente, eu me coloco como isso. Entende? Então, vocês, por exemplo, são estudantes de psicologia. Então, muitas vezes, a gente pode assumir uma pessoa no papel de psicologia. Por quê? Porque as pessoas começam a prestar atenção mais do que a gente fala, porque a gente estuda psicologia, teoricamente sai, as pessoas começam a procurar, entende? Então, a gente começa a querer ouvir, a gente começa a ajudar, e é bom ajudar o outro. São pessoas que vão circulando. Estão entendendo? E as próprias pessoas, muitas vezes, demandam essas pessoas. E, obviamente, se demandam, muitas vezes a gente se identifica. Então, o problema da persona, desse complexo, não é você ter a persona, mas é você se identificar com ele, que daí começa a fazer parcialmente inconsciente. Tá? Então, a persona é um relacionamento de papel social, uma certa máscara, que faz parte da estrutura. Tá? Aí tem uma coisa muito clara. Como a consciência é focada, quando eu foco num papel, eu deixo os outros de lado. Então, quando eu foco numa identificação, por exemplo, papel de professor, que depois a gente vai ver, a gente deixa todo o oposto de lado. Quando eu foco num papel, por exemplo, de psicólogo, que eu ouço as pessoas, que eu sou bondoso, eu deixo de lado o papel de não ouvir, de não ajudar. Isso que a gente deixa de lado, que a gente não valoriza, forma, de certa forma, o que a gente chama, o segundo que a gente vai colocar, complexo, que é a sombra, que são aspectos negligenciados, aspectos, características, imagens que a gente desvaloriza e negligencia na nossa identidade pessoal, na nossa identidade egóica. Então, não se desenvolve, certo? Então, você tem, por exemplo, aquelas figuras polares que a gente vê estereotipadas, né, nesses filmes de adolescente. O adolescente inteligente, o nerd, e o atleta. Entende? Então, o que acontece o nerd? O nerd, ele fica desenvolvimento da inteligência, do aspecto cognitivo muito. E o que ele é que não se desenvolve? É todo o aspecto atlético, do corpo, do físico, da relação com o outro. E você tem um atleta que desenvolve totalmente o físico e se coloca, é como se um fosse a sombra do outro, entendeu? Um valoriza alguma coisa e desvaloriza o outro. Entenderam essa ideia, gente? Então, sombra, persona. Se você se identifica também com a persona, também vai ter a sombra. Então, essa sombra, ela fica no inconsciente em oposição ao ego e à persona. Tá certo? Que são aqueles aspectos que você não valoriza, que acaba negligenciando, que não fazem parte da nossa identidade. Tá certo? Então, além da sombra, outra estrutura que a gente possui é a chamada ânima animus.
A gente tem, segundo Jung, um movimento para integrar tanto a persona quanto a sombra, quanto o que a gente chamaria tudo que está no inconsciente. Se a pessoa é homem, esse gênero masculino, então ela desenvolve papéis masculinos e acaba ficando no inconsciente a contraparte sexual ou de gênero dela, tá certo? Que seria o feminino. Tá? Então, naturalmente você desenvolve dentro de um complexo de identidade masculino, uma persona ligada ao gênero masculino, e no inconsciente, tanto na sombra, quanto vai ficar elementos daquilo que você não desenvolveu, entendeu? Que vão ser elementos ligados ao sexo oposto, que vai ser a imagem daí de uma mulher no inconsciente, a imagem do feminino que você vai ter, no caso do homem. Então vai fazer o que a gente chama ânima, ânimos. Ânima no homem e ânimos na mulher. Então, ânima, a imagem da mulher, do feminino inconsciente no homem, e ânimos, a imagem do inconsciente masculino, que é masculino da mulher. Tá certo? Óbvio que isso aí, na sociedade moderna, vai ser muito mais complicado. Existem questões de gênero, existem questões de sexualidade, aí é toda uma longa discussão. Mas, para começar, pensar, entender, é mais ou menos isso. E o que acontece? Esses sombra, persona e ego, são relacionamentos sociais, de certa forma. Aqueles relacionamentos mais profundos que envolvem o afeto no sentido mais carregado, são os elementos, obviamente, são as relações afetivas mais próximas. Então, a relação do João com a Maria, o que o João tende a ver na Maria? Isso que eu não falei, né, gente? Esses complexos, eles são inconscientes, então eles tendem a ser projetados no outro. A gente tende a ver o outro parcialmente, tá certo? Como elementos nossos, como elementos do nosso inconsciente, que se colocam em relação ao outro. Então, quando João vê a Maria, por isso que a ideia do complexo, ele está inconsciente. João vê a Maria, de alguma forma ele percebe, essa é a mulher da minha vida, essa é a princesa que eu vou salvar. Entenderam? Só que muitas vezes ele não tem consciência da princesa que ele vai salvar, que ele está pensando nisso. Isso vem ao longo do tempo. Ele vai descobrir depois que Maria, quando acorda de manhã, não está toda bem arrumada, aquela coisa toda. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que, no relacionamento humano, há uma tendência do homem projetar ânima na mulher e da mulher projetar o ânimos no homem. Tá certo? E como ele é muito inconsciente, você vai descobrindo isso ao longo do tempo. Por isso a ideia dos relacionamentos, você trabalhar muito com fantasia. Tá? Porque na realidade, veja, é muito mais complicado que isso, mas numa primeira visão, o que falta ao homem seria o que está na mulher, que é o oposto. E o que falta na mulher seria o que está no homem, que seria o oposto. Tá? Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é muito, digamos assim, muito verdadeiro numa sociedade quando Jung e o Freud viveram. Sociedades tradicionais, burguesas tradicionais, na família burguesa tradicional do início do século, onde o papel da mulher na sociedade, na família burguesa era muito definido e o papel do homem era muito definido. Estão entendendo? Que não permitia, por exemplo, ao homem sentir, de certa forma, chorar e não permitia a mulher trabalhar fora. Então, é óbvio que se todos os papéis, a mulher estava em casa, o homem trabalhando, a completude se dava nisso daí. Entenderam? Então, uma tendência de, quanto mais você entrar em contato com esse teu feminino interno, menos você tende a projetar no outro. E a mulher, quanto mais entra em contato, menos tende a projetar. As relações, elas tendem a ser mais igualitárias. Entende? Então, essa ideia do menino veste azul e menina rosa, ela cria essa divisão muito clara, entendeu? E cria uma divisão da ligação de papéis tradicionais. Aí você só para colocar, aí você faz estereótipos, aí o arquétipo se torna estereótipo e o gênero você fossiliza, digamos assim, tá certo? E atualmente você tem uma fluidez muito maior. Mas voltando, entenderam essa ideia bem simples, bem esquematizada disso daí? Tá? E o último complexo estrutural, gente, é um complexo, de certa forma, que ele congrega a totalidade da psique, ou seja, de alguma forma onde a gente vai querer, que caminha a totalidade e a finalidade da psique.
que seria o que a gente chama self, tá certo? Em português, esqueci de colocar, que seria o si mesmo, tá? Ele é como o centro da psique. Lembre-se, psique é consciente e inconsciente, tá certo? Então, o centro não está nem no inconsciente nem na consciente, está mais ou menos entre os dois. Então, o self, de certa forma, óbvio, muito mais próximo do self do que do ego, tá certo? Então, só que ele aparece de uma forma de imagem que, vejam, lembrando vocês, como o inconsciente é muito maior do que a consciência, e esse que representa o inconsciente é como se fosse um conceito limite, tá? A gente mais descreve e tenta colocar para a gente poder entender, mas a gente sempre sabe que tem algo além. Então, ele é o centro da psique, e ele representa também a dinâmica da psique, todo esse movimento, representa o início, também representa esse movimento, representa o fim, tá certo? Então, ele representa tanto esse processo de organização, o processo como se fosse organizador da psique, quanto a totalidade da psique, tá certo? No mar, por exemplo, seria, como seria, sei lá, o polo onde tudo se coloca, mas também o mar inteiro, tá certo? E ele aparece, do ponto de vista que a gente vai ver, com uma ideia de céu. Essa ideia, coletivamente, nas religiões, aparece como uma ideia de um Deus que tem tudo, entende? Naquele Deus principal, tá certo? Então, Jung interpreta a religião, no fundo, do ponto de vista psicológico, ele não reduz a religião a isso, porque ela tem um campo específico, mas se a gente for interpretar psicologicamente as religiões, a gente vai interpretar como as manifestações desse self, entenderam? Se o sujeito é ateu junguiano, ele vai dizer que Deus é simplesmente uma projeção do self. Se o sujeito é religioso junguiano, ele vai dizer que Deus aparece como self, mas é muito mais que isso. Entenderam? Aí vai uma questão interna. Só que tem que ter uma coisa muito clara. A gente, como psicologia é uma ciência, existe o campo da ciência e o campo da vida como um todo. Tá certo? Então não dá para reduzir. Quando você interpreta psicologicamente a religião, você está trabalhando o quê? Com a imagem, com o sentido que a religião atravessa para o sujeito, e não com a religião em si. Estão entendendo? Que é um outro campo, é uma outra coisa. Tá certo? Se você é ateu, obviamente, você vai dizer que a religião é só psicologia. Se você é religioso, você vai dizer que a religião ultrapassa isso. Tá? Então, não dá para confundir Jung, não dá para utilizar Jung para justificar a crença religiosa. Tá certo? Ou ideias todas. A gente sempre fala da realidade psíquica, ou seja, como o sujeito significa aquilo, ou imagina. Mas a realidade é muito mais complexa do que aquilo que o sujeito imagina. Tá certo? Então, existe o campo da crença e o campo do discurso. Tá certo? Então, a gente tem colegas meus que são extremamente religiosos, católicos, tem colegas junguianos que são ateus, tem colegas junguianos que são agnósticos, tem colegas junguianos ligados à astrologia, à nova era e por aí afora. Tá certo? E todos nós concordamos que o self, para o sujeito, representa o centro da psique, a organização, a totalidade. O que seria a psique em si, isso já é um outro caminho. A psique, eu digo, a realidade, certo? Então, isso avança. Então, gente, o modelo junguiano estrutural seria mais ou menos isso aqui. Tá? O si mesmo, ou self, no centro, uma certa comunicação nossa com esse self, o ego, e os complexos aqui, ligados muitas vezes no inconsciente pessoal. E essa capa da consciência por fora. Tá certo? Então, a gente tem aqui o complexo, que é o agregado, só que sempre ligado. Como o complexo é o núcleo afetivo, ele tem, de certa forma, na base dele, no self, no inconsciente coletivo, um núcleo arquetípico. Entendeu? Então, o que seria esse núcleo arquetípico, por exemplo? Falei da ânima, né? Aí as imagens, o complexo de Cinderela vai estar ligado ao feminino que está no inconsciente coletivo, o arquétipo do feminino. Entenderam? Pelo qual o sujeito desenvolveu. Então, o feminino, aqui, no si mesmo, aqui existe o feminino que seria arquetípico. Na hora que ele passa para o complexo pessoal, vou pegar aqui que está mais fácil, que o ego está ali em cima, na hora que ele passa para o pessoal para cá, ele escolhe uma forma específica de Cinderela. Entenderam? Então, existe, a partir das experiências, das vivências pessoais do sujeito, esse feminino se colocou Cinderela.
tá certo? Então, outro complexo vai se colocando e por aí afora. Então, todo o complexo ele se organiza a partir de determinado núcleo que está embaixo, que seria o arquetípico, seria o arquétipo. Tá certo? Então, o que são esses arquétipos? Ligando ao que eu já falei, os complexos podem ser agrupados em categorias definidas. Por exemplo, complexo relacionado às experiências com a mãe, complexo materno, referentes a experiências com o pai, complexo paterno, referência a experiências com o outro de autoridade, complexo de poder, complexo de poder, por aí afora. Alguns tipos, alguns modelos são muito mais bem caracterizados e facilmente reconhecíveis, são estereotipados, são modelados, são categorizados. Eles são o que a gente chamaria aqui, que a Nise chamou típicos, tá certo? Ou seja, são vivências típicas que o homem sempre vai ter, ou que a humanidade sempre vai ter. E, de alguma forma, essas vivências típicas, elas acabam sendo representadas metaforicamente, nos mitos e por aí afora, nas histórias, e, do ponto de vista psíquico, eles são os arquétipos, eles vão dar origem aos arquétipos. Então, os arquétipos, tá certo? Eles se colocam no núcleo dessas experiências, desses complexos pessoais ou pessoais. Entenderam? Então, são modelos. Então, tem o arquétipo do herói, arquétipo do salvador, arquétipo da princesa e por aí afora. É um problema muito sério para definir quantos arquétipos nós temos, porque eles são categorias limites, e no inconsciente eles estão meio que eles estão relacionados, entende? Até porque não dá para separar, por exemplo, o complexo de Salvador do complexo de Cinderela. Estão entendendo? Então, a gente trabalha basicamente com modelos típicos que se colocam, tá certo? E eles são, dessa forma, os alicerces ou os fundamentos da vida psíquica que são comuns a todos os humanos, por isso que eles formam, de certa forma, inconsciente coletivo. Certo? Então, há sempre uma ligação entre a vivência individual e essas experiências típicas da humanidade. Tá? Então, sobre o complexo materno do João, que vai estar ligado ao feminino, vislumbra-se o quê? O arquétipo materno da mãe. Sobre a vivência do João também com a Maria, já que está certo, de alguma forma vai estar ligado o complexo materno e o complexo feminino. Mais próximo ou mais longe, mas vai estar ligado lá para baixo no arquétipo, profundamente. Entenderam? Tá? Porque o complexo... Vejam, gente, o que acontece? O complexo aqui ele tem possibilidades, ele pode ramificar, de certa forma, em determinadas vivências. Tá certo? Se diferenciar. Então, o que a gente tem? A gente já tem que os arquétipos constituem inconsciente coletivo, são determinados centros de libido, de energia psíquica, que, de certa forma, eles são muito maiores do que o ego. A quantidade de energia que eles possuem, porque eles estão ligados ao inconsciente coletivo, eventualmente é mais forte do que a consciência egóica. Aproveitando aqui na educação, que a gente pode desenvolver, a educação, de certa forma, também é uma experiência típica. Porque desde que o homem é homem, desde que se criou, ele teve que aprender a caçar, aprender a ouvir o outro, aprender a linguagem, aprender... Então, de alguma forma, é uma experiência de relacionamento com o outro que forma uma experiência típica que se constituiu e, de alguma forma, vai existir alguns modelos internos desses modelos de aprendizagem, tá certo? Não da aprendizagem especificamente moderna, contemporânea, tá? Que essa experiência da gente ficar 10 horas, se vocês forem fazer mestrado, doutorado, que pensem aí mais uns 6, 7 anos de aula, tá? É muito próximo, é muito específico da nossa sociedade, tá? Desse modelo que a gente tem. Mas, de alguma forma, a sociedade inicial, primitiva, ou básica lá, silvícola, o sujeito tem que aprender. Tem que aprender os mitos, tem que aprender a conviver, tem que aprender o seu papel social. Então, vai existir essas experiências. Então, algumas imagens que se coloca, a imagem do mestre e do aprendiz, a imagem do sábio, a que seria seguidor, seria melhor colocar o discípulo, tá certo? O sênix, que é a pessoa idosa, o puer, que é o jovem. Tá? Então, essas imagens vão se misturando nessa experiência que se coloca. Tá? Em termos estruturais, o que a gente tem? A construção em cima do ego ou do inconsciente. Tá certo? Num primeiro momento, a gente tem, então, para
avançar o inconsciente pessoal. Tudo que vem aqui de baixo, gente, ela aparece filtrado por aqui. Tá certo? O inconsciente pessoal seria as nossas experiências que a gente, de certa forma, reprime. E aqui no inconsciente pessoal vai estar muito próximo à sombra. Tá certo? Lembre-se, identidade que eu valorizo, que eu desvalorizo, vai se formar aquilo eu reprimo. Tá certo? Então, o inconsciente pessoal, no aprofundar, vai chegar no inconsciente coletivo. Tá certo? O inconsciente, todas essas conteúdos do inconsciente que estão aqui, eles passam nesse nível. Então, vejam, há um nível que a gente percebe de individualidade, há um nível de inconsciente pessoal, onde a gente vai se tornando cada vez menos indivíduo e cada vez mais coletivo. Então, ego, persona, consciente pessoal, entre o inconsciente coletivo dos arquétipos e o inconsciente do sujeito, vai existir inconsciente familiar, inconsciente do grupo, inconsciente cultural, tá certo? Inconsciente de grandes coisas. Por isso a gente fala inconsciente brasileiro, inconsciente curitibano, inconsciente familiar, tá certo? Todos eles, obviamente, vão ter um núcleo arquetípico nesses arquétipos, mas quando eles passam aqui, eles têm que passar por todas as vestes, tá certo? Coletivas, a veste da cultura, a veste dos grupos aos quais você se coloca, a veste de toda a tua família, a veste de suas experiências pessoais até chegar na consciência. Entenderam? Tá? Então, existe esse movimento que se coloca. Então, o João aqui, quando se apaixona pela Maria e projeta a salvação da Maria, passa pelas imagens de mulher do inconsciente, mas passa pelas imagens de mulher do coletivo, pelas imagens de mulher da família dele, da experiência dele até chegar ali. Óbvio que é muito carregado afetivamente, tá certo? Mas se o João, por exemplo, ele sei lá, ele está numa família que valoriza muito, por exemplo, sei lá, que não gosta, que não desvaloriza completamente os japoneses, ou entende? Então, vai aparecer sobre a veste da consciência. Tá? Então, é mais complicado. A partir disso, eu acho que eu consigo falar um pouco, então, das contribuições da psicologia analítica